Juca tinha 70 anos e uma vida que, vista de fora, parecia completa. Curso feito, carreira construída, dinheiro guardado, respeito conquistado. Só que por dentro havia uma lacuna. Ele percebeu isso num fim de tarde qualquer, olhando o próprio reflexo no vidro da sala. Eu vivi muita coisa, mas não vivi o amor que eu queria viver. Foi então que lembrou de uma história antiga que ele havia lido quando era jovem, A Ilha dos Desejos, um lugar onde o que falta na gente encontra caminho para acontecer. Juca sorriu. Então, ele arrumou a mala, dobrou poucas roupas, colocou remédios, uma garrafa d'água, documentos. E no fundo da bolsa, sem saber bem por quê, guardou um livro velho, de capa gasta, onde ele costumava rabiscar pensamentos quando era mais novo. Apressado, comprou a passagem, contratou um barco particular e saiu. Ele sabia onde ficava. Juca navegou, navegou, e cada onda parecia perguntar se ele estava mesmo preparado para encontrar aquilo que passou a vida inteira evitando. Quando finalmente chegou, o coração dele apertou. A tal ilha era pequena demais. Um pedaço de areia cercado por pedras. Nenhuma placa, nenhuma casa, nenhum sinal de vida. Triste, ele riu sem graça. Eu vim até aqui para isso? Foi quando algo brilhou perto da água. Um ponto de luz. Juca se levantou e caminhou devagar. Entre areia e conchas estava um anel. Mas não era um anel qualquer. Uma memória veio na mesma hora. Aquele anel. Ele conhecia aquele anel. Ele tinha dado a alguém quando ainda era um garoto, uma menina chamada Sofia. Juca segurou o anel com cuidado, como quem segura um pedaço do passado. E sendo honesto, ele não fazia ideia de como aquilo estava ali. O coração dele acelerou. Uma parte dele queria achar explicação. A outra parte queria só acreditar. A imagem da escola surgiu como um filme antigo. O pátio, o barulho, o cheiro de merenda, o chão quente no recreio. Sofia sentada ao lado dele, emprestando o lápis, dividindo o segredo, fazendo o mundo parecer um sonho. E então veio a lembrança do dia em que ela partiu. Juca lembrava como se fosse hoje. Sofia na porta de casa, a mochila pequena nas costas, um gato nos braços e aquele tchau longo, feito com a mão e com os olhos. Os pais dela tinham conseguido trabalho longe, para perto das montanhas, disseram. E com isso, Sofia desapareceu da vida de Juca, até virar apenas saudade. Sem ela, perdeu a vontade de brincar, perdeu o chão fácil da infância. Juca cresceu rápido, como se precisasse virar adulto antes do tempo, para não sentir tanto. A vida ficou chata. Nas décadas seguintes, Juca viveu muita coisa, mas faltava aquela alegria sem motivo, aquela presença que faz tudo parecer mais vivo. Com o tempo, o nome Sofia foi ficando escondido nos cantos da mente, e Juca nunca conheceu alguém igual. Então ele suspirou, olhando o anel na palma da mão. Por que Sofia deixaria aquilo ali? Por que justo ali? Juca caminhou pela ilha. Havia um trecho de floresta, com árvores tortas e sombras frescas. Ele entrou. E no meio da mata, viu marcas no chão, como se alguém tivesse passado por ali. O coração dele começou a criar perguntas que doíam. Será que Sofia veio antes? Será que ela também procurava algo? Será que ela me procurava? Foi como uma injeção de ânimo. Juca saiu correndo da ilha e retornou para a cidade. No caminho, abriu a cópia de um livro velho que carregava. Folheou páginas amareladas, rabiscos antigos, até parar numa anotação que ele nem lembrava de ter escrito.
Se um dia eu tiver coragem, vou procurar o lugar onde a história dela continua, nas montanhas. Juca ficou gelado. A frase parecia recente demais para ser antiga. Já velho, com a mão tremendo um pouco, ele seguiu o mapa do próprio livro e ele chegou nas montanhas. E lá havia uma casa. Ele se aproximou para tocar a campainha. Era como se tocar aquela campainha fosse tocar a própria vida que ele não viveu. Ele respirou fundo e apertou. Uma pausa. Outra. E antes que ele desistisse, a porta rangeu e uma figura apareceu. Era uma mulher diferente, de roupas escuras e longas, cabelo preso de um jeito antigo, olhar firme. Por um segundo, Juca pensou: parece uma bruxa. Não uma bruxa de magia de filme, mas aquela bruxa que a gente imagina quando encontra algo desconhecido, forte, que parece enxergar mais do que diz. Uma bruxa sabia que nos ensina a viver. Eu estava esperando você, ela falou, como se fosse a coisa mais natural do mundo. Quem é a senhora? Não tenha medo. Eu não sou bruxa. Só pareço, às vezes. Sou alguém que guarda histórias. Ela abriu o portão e, sem pressa, convidou Juca a entrar. Lá dentro havia livros, plantas, retratos e um silêncio bom. Não aquele silêncio de falta, mas de acolhimento. Eu ensino pessoas a voltarem para o que esqueceram, ela disse. Juca segurou o anel. Sofia, ela esteve aqui? A mulher olhou para o anel como quem reconhece um símbolo. Este anel foi deixado para você não como prova, mas como ponte. Te convido a entrar. E então, de dentro da casa, veio uma voz. Uma voz que não envelheceu no ouvido dele. E não era da bruxa. Juca? Ele virou devagar, como quem teme que a realidade desmanche. E lá estava Sofia. Mais velha, claro, mas com o mesmo olhar. Sofia se aproximou e tocou a mão dele. Eu procurei você por muito tempo, mas eu também achei que tinha esquecido. Juca arregalou os olhos. Sofia sorriu emocionada. E pela primeira vez em décadas, Juca sentiu que o futuro não era um lugar onde ele chegaria sozinho. Seu coração acelerava outra vez.